muitos deles estão sendo alvos desta violência, no qual acontece simultaneamente a destruição do reino de Deus. Ou seja, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Olha só, a violência sendo tomada no coração das pessoas, e automaticamente, quando as pessoas são influenciadas, são tomadas por estes atos violentos, elas acabam dando força maior a essa força violenta que tanto hoje o reino dos céus é atingido. Quando eu falo reino dos céus, é essa realidade no qual nós estamos vivendo. Filhos e filhas de Deus que querem ouvir a palavra, que quer rezar, que quer se encontrar, que quer celebrar, que deseja aumentar a sua fé, que quer fortalecer sua esperança, a sua força e o seu amor a Deus. Isso é a realidade do reino dos céus. Nós estamos construindo o reino dos céus no hoje, no nosso dia a dia. Mesmo sofrendo as perseguições, mesmo sofrendo as dificuldades, mesmo passando pelas dores e sofrimentos do dia a dia, mas nós estamos nesse caminho de construção do reino dos céus aqui na terra. Então, o reino dos céus está sendo dominado por essa violência. E aí o profeta João Batista, assim como o profeta Elias e tantos outros profetas, a partir dessa leitura também de Isaías, vem trazer para nós uma esperança. E essa esperança é Jesus. É Ele que não nos decepciona. Quem é a nossa esperança? Oi? Quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. É Ele que não nos decepciona. O ser humano já mostrou que é falho. Hoje você escuta uma palavra e bem ali você se decepciona facilmente. Hoje a pessoa segura uma palavra e automaticamente se desfaz na palavra. Meu pai costumava dizer que antigamente se acreditava muito na palavra, e hoje, se a palavra não estiver escrita, carimbada, selada no cartório, a pessoa ainda vai dizer que é mentira. Os mais antigos, vamos dizer assim, os mais experientes, acreditavam na palavra. Hoje nem a palavra a gente consegue sustentar, porque as pessoas elas mudam facilmente. Ou seja, o caráter, os valores, os ensinamentos estão descendo esgoto abaixo. Que é isso? As pessoas facilmente elas são tomadas desta violência, desta corrupção, dos contravalores, da ganância, do poder, do prazer, do ter, e esquece da sua humanidade. Ou seja, muitas vezes passa por cima de tudo em nome do poder da ganância. É um desespero por dinheiro, é um desespero por poder, é um desespero para ter sempre mais. E quanto mais tem, menos tem. Compreende, meus irmãos? Sim ou não? Essa é a realidade tomada pela sociedade no qual nós estamos. Então, o profeta Isaías, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão e te digo, não tenhas medo. O profeta Isaías, ele no Antigo Testamento nos traz essa narrativa justamente porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que a gente até cantou no Salmo: misericórdia e piedade ao Senhor, porque és amor, é paciência e compaixão. Deus é amor, Deus é paciência e é compaixão. Ele ama tanto os filhos que ele manda esses profetas. Para quê? Para falar do seu amor, para falar da paciência e para falar da compaixão. Só que as vozes dos profetas foram caladas, silenciadas pela violência e pelas práticas da injustiça. De lá para cá, isso acontece até hoje. Se calarem as vozes dos profetas, até as pedras falarão. E hoje, o povo de Deus, nós cristãos, católicos, batizados, estamos calados, silenciados
diante das injustiças do mundo. Um medo toma de conta. E aí precisa nascer um profeta entre nós para poder sacudir a nossa cabeça, chacoalhar os nossos ombros, gritar ao pé do nosso ouvido e dizer assim: acorda, te alui, né? Como diz os mais antigos, te alui, vamos acordar, vamos despertar. Não tenhas medo. Esse medo nos paralisa, esse medo nos distancia, e muitas vezes esse medo nos afasta até mesmo da fé. A gente se tranca no nosso mundo, nas nossas casas, no nosso quarto, e a gente fica ali quietinho, no nosso comodismo, no nosso conformismo, no nosso espaço, só eu e Deus, e a gente não consegue fazer mais nada. E Deus não quer isso. Deus quer cristãos que estejam no mundo, saindo, trabalhando dignamente, denunciando as injustiças, fazendo a paz acontecer, fazendo a diferença no mundo, ensinando, educando seus filhos, falando dos valores, chamando a atenção, corrigindo, disciplinando. Isso que nós precisamos fazer, porque o tempo todo nós estamos com medo, o tempo todo nós estamos receosos de falar alguma coisa. E nós temos uma boca, nós temos uma língua, nós temos uma inteligência, nós temos uma sabedoria. Ninguém é escravo, porque Jesus nos libertou quando morreu numa cruz. Ninguém é escravo. A ganância, o poder, os poderosos passam, cairão dos tronos, mas só Deus permanecerá para sempre. É a sua palavra que tem poder, não é esses discursos que muitas vezes só trazem mentiras, mas é a força de Deus que habita entre nós. Profeta Elias, assim como esta voz de João Batista, tremeu as estruturas daquela época, porque João Batista, ele foi até os limites, e que muitas vezes quebrou até esses limites, porque era aquela voz que gritava: prepara os caminhos do Senhor. Raça de víboras. Ele chamava dessa forma. Muitas vezes era até agressivo nas palavras, mas porque ele conhecia e sentia aqueles corações injustos, aquelas pessoas arrogantes, cheias de prepotência, cheias de poder, e pedia para sair do meio. Ele ia até os confins, mas falando sempre das promessas de Deus, para que Jesus, quando vier em sua manifestação gloriosa, esses caminhos já estejam aquecidos, os corações já estejam ardendo de amor, de fé e de confiança. Meus irmãos, o ano está terminando. Praticamente, se a gente olhar para trás, foram 11 meses, 360 e poucos dias. Bate aquela reflexão: 2025 está acabando, e aí o que a gente fez? E a gente escuta aquela canção: então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez, e aí a vida continua, o ciclo começa novamente. Mas o que a gente precisa avaliarmos ao longo dessa caminhada de filhos e filhas de Deus? 2025 valeu a pena? 2025 rezamos mais ou rezamos menos? 2025 nós fomos mais família ou nós fomos mais estranhos dentro de casa? 2025 a gente se reuniu mais ou a gente brigou mais? Em 2025 é mais celular ou mais conversa? Em 2025 foi mais doença ou foi mais saúde? Em 2025 permanece as preocupações com ainda 2026 que nem chegou, que ainda tem gente que está preocupado com 2026 que ainda nem chegou, ansioso para chegar ao novo ano, e ainda faltam dias para terminar o ano de 2025. Então nós encontramos pensamentos, pessoas que pensam diferentes, que reagem diferente e que estão nessas expectativas
se preparando para essas festividades. Mas a festividade maior não é fora, mas é dentro de cada um de nós. As cidades ganham seu brilho artificial, muitas luzes. É tanto enfeite de Natal que muitas vezes a gente nem reluz. A gente está ali perdido no meio de tanto brilho artificial. É muito pisca-pisca, é muito enfeite de Natal, mas muitas vezes o que impera, que está ali presente, é a tristeza, é o desânimo, a falta de fé, a falta de união, a falta de diálogo, a falta de amor. É muito enfeite, mas se esconde nos enfeites a realidade. Faz sentido ou não? Sim ou não, meus irmãos? Então o que a gente precisa fazer como os bons cristãos? Reacender a chama verdadeira que habita em nós, como filhos e filhas de Deus. Quando a gente é batizado, os pais e padrinhos seguram uma vela. Essa chama é acendida. E essa chama não é um enfeite, não. Não é somente uma lembrança que você vai guardar, mas é a luz de Cristo. O próprio sacerdote, eis a luz de Cristo. Aquela criança que não tem consciência ainda, mas ela está ali diante de uma luz. Os pais estão diante de uma luz, os padrinhos estão diante de uma luz, nós estamos diante de uma luz que é o próprio Cristo Jesus. Eis a luz de Cristo. E essa chama que foi acendida no nosso batismo, porque nós somos mergulhados na vida cristã, ela não se apaga, ela precisa ser reanimada, ela precisa ser aquecida, ela precisa ser cuidada. Esta luz, ela precisa ser renovada. Porque às vezes a gente esquece lá no batismo, a gente esquece na Eucaristia, a gente rebola a crisma só para os 15 anos, não se lembra mais de nada. Da mesma forma o casamento, quem é casado aqui levante o braço. Da mesma forma o casamento que vocês fazem juras de amor dentro do 3 sims, a gente esquece. Tudo a gente vai esquecendo no altar. No batismo a gente esquece no altar, na Eucaristia a gente esquece no altar, na crisma a gente esquece também, e no casamento da mesma forma. A gente precisa levar do altar da igreja para o altar da vida. Lembre-se disso. A gente vem aqui para receber a palavra no altar, a Eucaristia no altar da igreja, mas a gente precisa levar para a nossa povo de Deus, para levar a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, levar Jesus que habita em nós, esta luz, este fogo abrasador para todos os lugares. Isso é celebrar o Natal. Isso é dizer Feliz Natal. Isso é dizer Feliz Ano Novo para você também. Isso é celebrar a vida nova. Isso é comemorarmos juntos a certeza de que a fé, a esperança não nos decepciona, porque nós somos ungidos e agraciados por este amor que nos foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado no dia do nosso batizado, no dia que nós fomos consagrados, entregues a Deus. Amém? Amém. É essa grande certeza. Ao sairmos